E o STF decidiu por 9 votos a 2 a dar aval à ação tirânica de governadores e prefeitos para fecharem as igrejas. Enquanto, ao mesmo tempo, os restaurantes estão abertos e aglomerados, o transporte público está empinhocado de gente. Justo a igreja, que obedece todos os protocolos sanitários, medidas de distanciamento e higienização, uso de máscaras e tudo mais, que tem o seu espaço interno amplo e ventilado, mesmo assim, fazendo tudo isso e ainda se adiantando a esses protocolos, o que acontece? O STF vai, numa medida autoritária, usurpando competências, mais uma vez, e agora usurpa a competência da própria igreja, da liberdade religiosa constitucional, do próprio acordo que a Igreja Católica tem com o Vaticano, no caso do Brasil, passando por cima disso tudo, passando por cima, inclusive, do Pacto de São José da Costa Rica, o Tratado dos Direitos Humanos, que o Brasil é signatário, que prevê a liberdade religiosa, porque isso fere a liberdade religiosa. Por quê? Porque para o exercício dela é necessário a participação presencial, porque sacramentos não são válidos, não se aplicam à distância. Sacramentais sim, mas os sacramentos não. Isso é essencial para a vivência da nossa fé. Eles passaram por cima disso tudo, dando aval à ação totalitária, ditadora e tirânica de governadores e prefeitos que estão fechando os templos. Agora, eu quero saber onde estão os nossos bispos, os nossos pastores, para deixar a coisa clara, cada coisa em seu lugar. A encíclica do Papa Leão XIII, Immortalis Dei, vai deixar a diferença dos poderes, o lugar de cada um deles, bem separado, bem dividido, né? Ambos respeitando um ao outro. Diz o seguinte: Deus atribuiu o governo da sociedade a 2 poderes distintos, cada um soberano à sua esfera, um com poder temporal, outro com poder espiritual. Os 2 poderes governam a sociedade. A igreja na área espiritual e é soberana neste sentido, governando assim a sociedade. O Estado é soberano no governo temporal, na forma de administrar a sociedade. Então, naquilo que é essencial para a fé, a religião, o Estado não pode interferir. Eles ignoraram toda a boa vontade da igreja em colaborar com as medidas sanitárias e impuseram mais uma vez, essa restrição de liberdade de culto, porque é restrição de liberdade de culto, vai contra a própria Constituição. O STF já não é guardião da Constituição há muito tempo, tá, pessoal? Nós temos ali 11 constituições no STF, porque cada ministro é uma constituição do país e interpreta a lei como quer, passando por cima de tudo, tá? Passando por cima de jurisprudência, né? Passando por cima de decisões que eles mesmos tomaram antigamente, tomando decisões diferentes, e assim vai. E eles restringem agora a liberdade de culto, dando aval aos tirânicos governadores e prefeitos que estão impedindo as celebrações. É claro que nós não só não podemos, mas como devemos resistir a tudo isso, porque existe um direito que está acima de uma decisão de um grupo de juízes que foi colocado lá por políticos, né? E políticos da laia, que a gente sabe que são juízes que foram em seu passado advogados de criminosos,
protegeram o PCC e outras coisas mais. Então, meus irmãos, nós precisamos agora da posição dos nossos bispos, dos nossos pastores. Filialmente, nós pedimos a manifestação dos nossos pastores sobre tudo isso que está acontecendo. É um dever, queridos e prezados pais espirituais, nossos pais na fé, nossos pastores, nossos bispos. Nós pedimos encarecidamente que se posicione, pois faz parte da função e da obrigação dos senhores. Ficaremos felizes com o posicionamento claro e contundente dos senhores. Almejamos por isso. Mas de toda forma, nós, católicos, mesmo leigos, nós também podemos nos posicionar, nos manifestar, enquanto ainda podemos, né? E pedir para que os nossos bispos se manifestem e manifestar a nossa indignação a uma decisão ilícita, ilegítima. Isso não é lícito, não é legítimo uma decisão dessa, que vai contra a própria ordem natural das coisas. Não está correto, é desproporcional e injusto. Se você comparar com as outras medidas, né, com as outras possibilidades que estão existindo para outros setores, ainda a coisa fica mais grave ainda, né? Então, gente, tá aí a condição que nós chegamos no Brasil. Pois é, quem diria que em tão pouco tempo, de maneira tão rápida, tudo isso ia acontecer, não é? E nós falávamos lá atrás, isso não vai ficar só nessa imposição, isso vai crescer. Você dá a mão, ele quer o braço, você dá o braço, ele quer as pernas, e assim vai. Então tudo é um teste para testar até onde a sociedade suporta, né? Então eles estão avançando. Rezemos, peçamos a Deus que tenha misericórdia de nós, porque eu acredito também que tudo isso que estamos vivendo é uma permissão de Deus para nós que fomos tão infiéis, estamos sendo tão infiéis a Ele. Nós como igreja, nós como filhos de Deus, nos entregando às imoralidades, ao desleixo, à falta de zelo pelas coisas de Deus, por não assumir a nossa postura. Que Deus tenha misericórdia de nós. Esperamos uma reação da instituição agora, dos nossos bispos, para que as coisas fiquem claras. Qual que é o poder da igreja? Qual que é o papel da igreja? Esse negócio de se submeter de maneira assim, covarde, essa palavra, eu queria encontrar outra palavra, mas não encontrei, e a palavra que mais expressa o que eu quero dizer é isso, essa submissão covarde ao poder do Estado, interferindo naquilo que é próprio da nossa fé, do nosso sagrado. Isso só faz com que o poder dos tiranos cresçam sobre nós. Vocês acham que a nossa passividade em aceitar o ultraje aquilo que é sagrado para nós irá acalmar a ira destes perversos? Não dá para negociar certas coisas, e não dá para negociar com pessoas más,
de má índole. Se perdeu demais, sabe? A capacidade de chamar o mal de mal. Eu ouvi uma vez uma pregação que me marcou, falando que a igreja não precisa de mais conversões, não. Eu acho que ela tem conversões demais, acho que está precisando de excomunhões. Quando você estuda um pouquinho a história da igreja, a gente percebe que a postura da igreja, antes do Concílio Vaticano II, enfim, não vou entrar nesse mérito do concílio agora, não é para isso o vídeo, mas é uma constatação histórica, era uma postura de firmeza e de condenações. Tanto é que o Concílio Vaticano II foi o primeiro concílio que não tratou de condenar heresias, né? De consertar coisas, né? Foi uma nova proposta pastoral para alcançar as pessoas. Entrou também o ecumenismo, que acabou se transformando ao longo do tempo num jeitinho de dialogar com as heresias, ao invés de condená-las. A condenação, gente, entenda bem, a condenação também é amor. Assim como a justiça de Deus é parte do amor de Deus. Aquilo que eu amo, eu preservo e protejo. Entende? É uma grande reflexão que nós temos que fazer com isso tudo que estamos vivendo. Uma grande reflexão. Em que rumo estamos? O que está acontecendo? Nós queremos dialogar com o mal? Negociar com o mal? Submeter, né, aquilo que nós temos de mais sagrado a decisões tirânicas que não são soberanas? Reconhecer intromissões ilegítimas e antinaturais e contra a ordem das coisas, contra a ordem do próprio Cristo, que estabelece a divisão, poder temporal e o poder espiritual. Dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Essa foi a resposta de Jesus Cristo às grandes questões da construção civilizacional. Ide e evangelizai a todos, estabelecendo a divisão dos poderes. Antigamente, as grandes religiões, os cultos sagrados, eles só passavam o segredo da religião para aquela nata, né? Os brahmanes. E no cristianismo, Jesus vem e fala, não, é para todos. Você vê as outras religiões, ou se misturam completamente com o Estado, no islamismo, ou ela se aparta completamente do Estado. Entendeu? O exemplo do budismo. Jesus ele vem falar, não, são dois poderes, mas com competências bem divididas, ambos soberanos. Poder temporal, poder espiritual. Está aí, encíclica do Papa Leão XIII, Immortalis Dei. Bispos, façam alguma coisa. Vocês não podem assistir a igreja sucumbir assim. Porque se nós concedemos isso a esse poder temporal, eles vão querer mais. Começam querendo a nossa liberdade e terminam tomando a nossa vida. Deus abençoe a nossa nação. Nossa Senhora Aparecida, interceda por nós.